eu sou a Ana Luz, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados ruivos, estou vestindo uma blusa mostarda e uma calça cinza. Eu sou João Vitor Zanato, eu sou um homem branco, estou vestindo uma camiseta preta com manchas vermelhas e eu tenho um cabelo castanho escuro. Estamos aqui hoje para mais um Conexões Literárias. Eu tenho certeza que você já passou por alguma situação, seja assistindo uma aula de história, um filme ou lendo um livro, que você se sentiu deslocado no espaço-tempo, como se você tivesse sido transportado para aquele universo. Pois bem, o escritor que eu vim apresentar aqui hoje levou essa história praticamente ao pé da letra e resolveu viajar ao mundo em busca dos lugares que pesquisava. Tudo pronto? Então, apertem os cintos e bora! Às vezes tento imaginar o mundo sem literatura. Eu sentiria falta dos livros nos aviões. Livrarias e bibliotecas teriam espaço de sobra nas estantes, e as minhas não estariam transbordando. A indústria editorial não existiria como a conhecemos, nem a Amazon, e não haveria nada em minha mesa de cabeceira quando eu não consigo dormir à noite. Tudo isso seria lamentável, mas mal arranha a superfície do que seria perdido se a literatura nunca tivesse existido, se as histórias só fossem contadas oralmente e nunca tivessem sido escritas. Um mundo assim é quase impossível de imaginar. É assim que Martin Buchner inicia a introdução do seu livro, O Mundo da Escrita, como a literatura transformou a civilização. E a minha missão aqui hoje, no Conexões Literárias, é abrir alas para que ele mesmo, daqui a pouquinho na programação da 20ª FIL, conte pra gente como foi essa experiência maravilhosa que ele vivenciou durante o processo de escrita do livro. Mas, antes de começar, eu acho que vocês repararam que eu não tô sozinha, né? Ué, como hoje é dia de festa, também resolvi chamar um convidado para conduzir o programa comigo. João Vitor Zanato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Pessoal, é um prazer estar aqui com você hoje. Eu gostaria de começar dizendo que o Martin Buchner, ele é escritor, ele é crítico e filósofo literário, doutor pela Universidade de Harvard e assume a cátedra Byron e Anita Wynne, e é professor de inglês e literatura comparada na Universidade de Harvard. Ele, em sua carreira, também organizou a antologia The Norton Anthology of World Literature, que foi um trabalho muito importante em sua carreira e resultou nesse livro, O Mundo da Escrita, porque foi aí que ele descobriu essa paixão, né, pela história da civilização, pela história da escrita e da literatura. Só para deixar vocês ainda com mais vontade de ler, O Mundo da Escrita é o tipo de livro que você começa a ler e nem percebe que passou uma hora, sabe? Quando você fala, eu só vou ler mais um capítulo, e aí quando vê já leu 3. Então, nesse livro, o Martin Buchner traça um panorama mundial da história da literatura e da escrita, mostrando através de recorte de período e de região as diferentes maneiras que o desenvolvimento dessas ferramentas humanas transformaram e transformam até hoje o jeito de agir e pensar de civilizações inteiras. O que nós sabemos é que o mundo, de fato, é representado por nós através da escrita e, por consequência, da literatura. Quem nós somos, a nossa identidade, a nossa existência. De forma brilhante, Buchner passa pela história do homem, reproduzindo não só as grandes obras literárias, os grandes clássicos, mas também mostrando-nos como a escrita foi adquirindo volume e peso para que o homem pudesse se representar. Ele só pensa o mundo que o cerca e as articulações feitas através dele a partir do momento que ele se reconhece enquanto sujeito cultural. E a literatura, de certo modo, ela vem nos explicar como esse homem se reconhece. E Buchner vai nos dando os relatos da história da escrita e não só, também dos grandes clássicos, passando inclusive pela história da religião, Oriente e Ocidente, assim como pelos clássicos da literatura que nos constituíram enquanto sujeitos pensantes de quem nós somos. Então... E o mais interessante é que o Martin Buchner, ele não só apresenta dados históricos, mas ele analisa e apresenta diferentes facetas de personalidades já muito conhecidas por nós.
É o caso, por exemplo, do Alexandre da Macedônia. Todos nós já nos acostumamos a conhecer o Alexandre por suas conquistas, por todo o seu poderio militar, mas além dessas páginas do Puchner, a gente consegue ver uma faceta um pouco mais humanizada do Alexandre e ver como sua trajetória é muito pautada pela leitura da Ilíada, obra do poeta Homero, que era o seu livro de cabeceira. Tudo começou quando Puchner se sentiu incomodado enquanto estudava a história da literatura. Ele disse que era estranho pesquisar sobre uma substância tão viva e tão transformadora sentado do seu gabinete. Foi aí que ele percebeu que ele precisava visitar todos esses lugares onde surgiram os grandes textos e invenções que construíram toda essa história. E assim foi, de Beirute a Pequim, de Jaipur ao Círculo Ártico. Pesquisou ruínas literárias em Troia e em Chiapas. Conversou com pesquisadores, arqueólogos, tradutores e visitou lugares onde a literatura foi enterrada, queimada, redescoberta e ressuscitada. Percorreu caminhos entre bibliotecas de pergaminho e pedras. Seguiu pegadas de autores viajantes, manifestos, autobiografias e textos sagrados. Nessas viagens, ele disse que foi praticamente impossível dar um passo sem encontrar com alguma forma de história escrita. E é um pouquinho dessa vivência que ele transmite para a gente no decorrer do livro. E vale lembrar que ele destaca a importância da tecnologia nesse trajeto todo, já que ele aponta que a literatura nasce desse cruzamento entre as histórias narradas e a escrita. E é por isso que ele faz questão de trabalhar essa evolução das tecnologias criativas básicas, o alfabeto, o papel, o livro e a impressão. O livro foi o primeiro compartilhamento de conteúdo, né? A primeira explosão de memória foi o livro. Foi a invenção da imprensa que, de fato, terminou com a Idade Média. Então, o livro é aquilo que permite a gente considerar o conteúdo e levá-lo onde a gente vai, né? E quando a gente não tinha internet. Então, o livro foi essa grande explosão. Com a internet, o livro se torna virtual, mas não deixa de ser livro. O livro continua livro. O livro é um pedaço da vida e do pensamento de um autor. Um livro é uma disponibilização, uma disponibilidade que cada um, escritor e autor, tem para o mundo. É uma doação, né? É um compartilhamento de alto nível. Ele pode ser físico, ele pode ser virtual, mas o livro é o livro, né? Então o livro é o presente que a gente tem. E é fantástico. O autor divide essa grande história da literatura em 4 etapas. Sendo a primeira, a dos pequenos grupos de escribas que controlavam e reproduziam todos os textos. Em seguida, ele aponta uma nova etapa quando uns professores carismáticos, Buda, Jesus e Sócrates, contestam os primeiros textos fundamentais. Já na terceira etapa, começaram a surgir os autores individuais, a exemplo de Murasaki, no Japão, e de Cervantes, na Espanha. Foi aí que começaram a surgir, pela primeira vez, os romances. E por último, mas não menos importante, a era da produção e da alfabetização em massa, que só foi possível graças ao uso generalizado do papel e da impressão. Folhetos, jornais, autobiografias e manifestos se expandiram pelos 4 cantos do mundo. Mas Martin Puchner também aponta para o hoje, apontando aquilo que parece óbvio, mas que nem sempre é lembrado. A era digital, que vem também nas últimas décadas revolucionando radicalmente a escrita e a literatura. É uma obra que eu indico para que nós possamos compreender não só a nossa identidade, mas compreender a importância da existência da escrita no nosso dia a dia. É isso aí! E agora está na hora de conferir nas palavras do próprio autor essa maravilhosa epopeia literária. Em breve, Martin Puchner, aí na sua telinha. Eu tive o prazer de conversar com o professor Martin Puchner sobre o seu livro O Mundo da Escrita e foi uma experiência extraordinária. Ele é uma pessoa muito aberta, muito receptiva. Eu certamente aprendi muito com a nossa conversa e eu tenho certeza que vocês também vão aprender bastante. Um abraço, fiquem bem e até mais. Sendo assim, chegou a minha hora e eu me despeço. Muito obrigado, Ana, foi um prazer estar aqui com você hoje e até a próxima, pessoal. Por hoje eu também vou indo, mas não sem antes te lembrar de ficar aqui com a gente porque ainda tem muita coisa para acontecer na programação da 20ª FIU. Até mais!